Olá, seja bem-vindo. Esta é a primeira aula do curso Introdução à Teologia. Vamos estudar na aula de hoje Teontologia, o estudo de Deus. Aproveite este conteúdo e seja edificado. O versículo que vai nos dar base para este estudo está lá em Isaías 45, no verso 6, onde ele diz assim: para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Nesta lição, nós teremos contato com o que a Bíblia nos ensina a respeito da pessoa de Deus. O que a Bíblia diz sobre Deus. Num tempo em que tantas coisas são ditas sobre Deus, precisamos saber o que a própria Bíblia diz ao respeito dele. É importante nós sabermos o que Deus mesmo revela a respeito de si mesmo. Como toda pessoa, Deus, ele possui os seus atributos, as suas qualidades, e essas qualidades distinguem a Deus de qualquer outro ser, de qualquer outra pessoa. E essas qualidades, esses atributos de Deus, fazem dele um ser único, um ser singular. O primeiro dos atributos de Deus diz respeito à sua natureza. Seria mais ou menos dizer de alguém como é a sua aparência física. E nós comparamos como os atributos físicos de um ser humano. Isso nós vamos chamar as qualidades naturais ou a natureza do próprio Deus. O primeiro conjunto é esse, diz respeito à natureza e seria mais ou menos como é sua aparência, embora a gente já saiba que não possamos comparar a Deus com nenhum ser humano na sua constituição física ou mesmo espiritual. Deus não pode ser comparado a nada e nem a ninguém. O outro conjunto fala das qualidades do caráter de Deus. Isso está relacionado ao seu caráter. Seria como nós compararmos, utilizando o exemplo que nós demos anteriormente, como seria Deus no íntimo, no seu interior. Como seria Deus por dentro. Então, essas qualidades do caráter de Deus falam neste sentido, como Deus seria na sua personalidade. Aquilo que move os seus atos, o que seriam? Estas qualidades nós chamamos as qualidades morais de Deus. Nós vamos estudar nesses dois aspectos as qualidades da natureza divina e também as qualidades do caráter de Deus. Então vamos falar primeiro das qualidades da natureza divina. Como nós falamos acima, vamos descrever alguns pontos da natureza de Deus. E nós vamos ver ponto por ponto, onde o primeiro ponto nos ensina que Deus é Espírito. Essa talvez seja a qualidade natural mais marcante de Deus. A Bíblia diz em João 4,24 que Deus é Espírito, ou seja, ele não é composto por nenhuma matéria física. Por causa desta qualidade, Deus não se limita às realidades humanas, nem muito menos ao tempo ou ao espaço. Por causa dessas qualidades de Deus, ele não está limitado a nenhuma lei da física. E nós podemos ver isso nas passagens que falam aqui, nessas nossas referências em João 1,18, que nós vamos ler agora. Fala assim que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Ou seja, ninguém jamais conseguiu ver a Deus, a não ser através do seu Filho. A pessoa do Filho, a pessoa de Jesus Cristo, foi a forma ao qual nós, seres humanos, conseguimos vislumbrar a Deus. Nós vemos Deus através do seu Filho, através da pessoa de Jesus Cristo. Outra passagem aqui para nos trazer mais clareza também sobre esse tema está aqui em 1 Timóteo 1,17, que fala assim: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos.
Então essas características, amados, elas nos trazem a ideia de que Deus é Espírito. Nosso primeiro versículo aqui de João 4:24 fala que Deus é Espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se nós dependêssemos de ver a Deus para poder nos relacionar com Ele, nós ficaríamos frustrados. Nós nos relacionamos com Deus sabendo que Ele é Espírito e que Ele se manifesta desta forma espiritual e nós o vemos através da pessoa do seu Filho Jesus. Outra qualidade da natureza de Deus nos diz que Deus é fonte de vida. Ele é a fonte de toda a vida. Embora isso seja óbvio, nós devemos perceber como esta qualidade é importante. A Bíblia diz que Deus é o que é, ou seja, nós seres humanos existimos a partir de alguma coisa, mas Deus não. Deus Ele é a fonte, Ele é a origem de toda a vida. Tudo partiu, tudo que existe veio a existir por causa dele, através dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Comparado a nós, seres humanos, nós partimos de um ponto de criação. Nós fomos criados do pó, isso falando de Adão, Deus soprou nele o fôlego de vida. Hoje, eu e você, nós nascemos através dos nossos pais, então nós temos uma fonte, uma origem, uma matriz que nos gerou. Agora, isso não acontece com Deus. Deus, ele é de eternidade em eternidade. Deus não foi criado. Esta é a melhor expressão que nós podemos dizer nesta qualidade de Deus. Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Algumas referências aqui para a gente poder trazer clareza para o nosso entendimento. Êxodo 3, verso 14. Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Então, Deus é o que Ele é. Deus não precisa de apresentações. Ele já se revela sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é. Ele não tem origem, ele não tem fim, ele é a fonte de toda a vida, todas as coisas procedem dele. Vamos ler também Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagram a ele. Sem fé é impossível nós agradarmos, obedecermos e adorarmos a Deus. Por quê? Porque diz aqui no versículo de Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é real. Precisa crer, e o crer não precisa de uma evidência física. O crer precisa apenas da nossa fé em ação. Para a gente crer, nós não precisamos de provas. Para a gente crer, nós precisamos de fé. Então, para crermos em Deus, precisamos realmente ter fé que Ele existe, que Ele é a fonte de toda a vida. A próxima passagem está em Jeremias 10:10, que fala: Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, Yahweh é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. O Senhor é o Deus verdadeiro, e aqui Ele nos diz o nome de Deus, Yahweh, é o Deus vivo, o Rei eterno. Deus é a fonte de toda a vida, Ele é a origem de todas as coisas. Esta qualidade da natureza de Deus nos mostra que Deus é a fonte, dele fluem todos os seres vivos, dele fluiu toda a vida existente na terra, tudo que foi criado não só na terra, mas os céus, o próprio céu, o próprio universo foi criado por Deus. Então nós não podemos procurar a Deus no céu. Não há como procurarmos por Deus nos céus, porque se nós procurássemos por Deus no céu, nós precisaríamos acreditar que existe algo maior do que Deus, que seria o céu.
Se o céu fosse maior do que Deus, alguém haveria de ter criado o céu, e esse alguém não poderia ser Deus. Mas os céus foram criados por Deus e tudo que há nele, no universo, todas as galáxias, tudo isso foi criado pelo próprio Deus. Então ele não está contido nesses lugares, nesse espaço físico, até porque ele é espírito e ele sendo a fonte de tudo, ele não pode estar inserido na sua criação. A próxima qualidade da natureza de Deus fala que Deus possui uma personalidade. Além de possuir qualidades como espiritualidade e vida, Deus possui personalidade. Ele é uma pessoa, um ser pessoal que tem autoconsciência. O que ele está dizendo aqui? Que Deus tem uma consciência de que Ele é um ser governador de tudo, de todas as coisas, um ser que exerce o raciocínio, que exerce a vontade. Essas qualidades falam de uma personalidade. Deus decide e Ele faz. Deus deseja e algo acontece. Isso são características que mostram a personalidade de uma pessoa e também de Deus. Então, Ele é um ser pessoal. Deus possui vontade, Ele é capaz de sentir, de escolher, de ter relacionamento com o ser humano. Então, essas características de Deus fazem menção à sua personalidade. E Deus espera um relacionamento segundo os padrões que Ele mesmo já estabeleceu, não segundo nossos, porque os nossos padrões de relacionamento são corrompidos. Nós vemos as relações humanas, elas são corrompidas, porque os padrões do relacionamento humano, eles visam o interesse, eles visam a autossatisfação, mas isso não acontece com Deus. Deus criou o ser humano para ter contato com Ele, para ter relacionamento com Ele. A gente pode ver isso lá no capítulo 3 de Gênesis. Deus vinha até o jardim todo o cair de tarde para se relacionar com o homem. Então Deus nos criou para este propósito, porque a personalidade de Deus se revela quando Ele se relaciona com o ser humano. A implicação mais clara desta realidade está no fato de que Deus espera que nós venhamos nos relacionar com Ele. Pelo fato de sermos a imagem de Deus, segundo a semelhança, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para que Ele tivesse esse contato conosco. Ele colocou em nós o seu Espírito Santo para que pudéssemos participar daquilo que é a essência de Deus e assim nos relacionar com Ele na mesma essência. Mas a gente já sabe que o pecado veio e entrou no mundo e corrompeu esta essência de Deus que estava no homem. O detalhe é que Deus espera um relacionamento de mim e de você. Se nós buscamos agradar ao Senhor, se nós buscamos servir ao Senhor, precisamos nos entregar neste relacionamento com Ele. Esta é a vontade e um dos propósitos para o qual Ele criou a mim e você. Então, Deus tem a sua própria personalidade. E nós vemos a personalidade de Deus expressa através de algumas características, como vontade, desejo, decisão. Continuando aqui nas qualidades da natureza, a próxima fala assim que Deus é infinito. Dentro deste campo podemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nesta qualidade de Deus. Infinitude representa ausência de limites. Então Deus não tem nenhum limite que possa ser estabelecido por alguém. Deus sendo infinito, infinita é a sua vontade, toda ela é cumprida sem exceção. Infinita é a sua sabedoria, porque Ele é a fonte de todas as coisas. A última das qualidades naturais de Deus é essa, é a infinitude. Nós podemos dizer, ou seja, para Deus nada é impossível. Se Ele sendo infinito, tudo está ao seu alcance. Por exemplo, Deus não fica velho e cansado e perde as suas características, a sua força, o seu poder, a sua visão, como um ser humano
sofre esse desgaste do tempo. Deus é infinito. Deus não envelheceu com o passar desses milênios. Ao contrário, Deus sempre vai existir da mesma forma. Então, ele não se desgasta. Ele é a fonte de todas as coisas. Inclusive, esta fonte, ela se mantém. Ela permanece constante. Então, ele não pode se desgastar. Então, ele é infinito e infinita também é a sua vontade. Ou seja, para Deus não existe nada que seja impossível à sua mão. Tudo isso quer dizer que Deus é. 3 pontos que nós falamos aqui, vamos falar aqui. Deus é onipresente. A onipresença de Deus fala que Deus está em todos os lugares. A onipresença de Deus só poderia ser inerente à divindade de Deus. Por quê? Porque nada que foi criado pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é uma lei da física. A física mesmo diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E um corpo também não pode ocupar 2 lugares no espaço. Isso é lei da física. A onipresença de Deus fala que Deus está presente em todos os lugares em um tempo só, ou seja, ao mesmo tempo Deus se faz presente em todos os lugares. O salmista afirma que não importa onde nós vamos, porque Deus estará ali. Nós já vamos ler essa passagem que está no Salmo 139, a partir do verso 7. O Salmo 139 fala que para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Ele está dizendo aqui para onde que ele poderia ir, fisicamente falando, um local onde Deus não tivesse acesso a ele, onde Deus também não estivesse contemplando as suas ações, as suas decisões, a sua própria vida. Como ele poderia escapar da presença de Deus? Não há nada que o ser humano possa fazer, não há nada que eu e você possa fazer para se esconder de Deus. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Nós já vamos ver aqui mais os outros pontos aqui que fala que Deus sabe de tudo. Então, se ele fala aqui, o salmista, que mesmo que ele fosse as mais densas trevas, essas trevas para Deus se tornariam em luz, porque não há nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Então, queridos, Deus, a sua onipresença, fala disso, de que nós, criação dele, estamos totalmente expostos aos olhos de Deus. Nós poderíamos nos esconder no nosso quarto, poderíamos nos esconder embaixo da cama. Não há nenhum lugar aonde Deus não irá nos encontrar. E ele ainda fala também que Deus observa tudo o que fazemos. Isso porque Ele é maior do que todas as coisas. Deus não é limitado pelo tempo ou espaço, embora Ele use tanto o tempo quanto o espaço da forma que Ele quer. Ele usa todas essas coisas da forma que Ele quer. Como se a nossa vida fosse uma fotografia. Deus pega uma fotografia e Ele vê tanto o nosso nascimento quanto o nosso último dia de vida. De uma vez só, algo que para nós é impossível. Nós, quando começamos a assistir um filme, nós colocamos lá o filme para começar e pegamos a introdução do filme, vamos vendo toda a trama ser desenrolada. Isso vai gerando uma ansiedade em nós para querer saber o final, mas isso não acontece com Deus. Quando Ele olha para nós e nos contempla
por completo. A nossa vida fica totalmente exposta a Ele. A partir daqui podemos ter a ideia do que é esta qualidade de Deus, onde fala da sua onipresença. Deus, por ser Espírito, Ele está presente aí com você, Ele está presente aqui comigo, e Ele está em todos os lugares, estará em todos os lugares que você for, onde quer que você esteja, Deus também estará contigo. Esta é a onipresença de Deus. Aqui também fala que Deus é onisciente. Isso fala que Deus conhece tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece não somente o nosso procedimento, ou seja, nossas ações, mas Ele também conhece os nossos pensamentos. A onisciência de Deus, ela revela aquilo que está oculto no nosso ser, na nossa mente e no nosso coração para Deus. Jesus também, ele diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça passa despercebido. Deus conta todos eles, ou seja, Deus, ele sabe todas as coisas. E quando diz que Deus sabe, não fala somente de sabedoria, de consciente, de entendimento, fala de consciência. Tudo que existe é conhecido pelo Senhor. Todas as atitudes, todos os pensamentos, toda a intenção do nosso coração, tudo isso é conhecido pelo Senhor. Vamos ler essa referência que a gente tem em Salmo 139? O Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quanto me assento e me levanto. Me acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne a minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Conhece todos os pensamentos. É isso que ele está dizendo aqui. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conhece completamente. Antes de nós abrirmos a boca, ou seja, quando nós pensamos, quando aquilo está no nosso coração para falar, Deus já sabe. Tu envolve-me por trás e pela frente e põe sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender. Na verdade, nós realmente não conseguimos compreender, porque muitas vezes as nossas atitudes, as nossas ações nos enganam, nos fazendo pensar que nós conseguimos estar à frente de Deus. Conseguimos agir antes que Deus perceba, conseguimos fazer alguma coisa sem que Ele saiba, sem que Ele perceba, mas isso na verdade é um engano da nossa natureza caída, que pensa que pode de alguma forma ludibriar ao Senhor. A outra passagem que nós vamos ler também aqui, para referência à onisciência de Deus, está em Lucas 12:7. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. E aí Jesus segue o raciocínio aqui. Mas o que fica para nós é o que ele disse aqui, que Deus conhece e conta todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Deus tanto tem conhecimento desses fatos, tanto do passado como do presente e também do futuro. Assim, também como ele tem toda a sabedoria, ou seja, a onisciência de Deus, ela funciona como na área do conhecimento, na área da sabedoria, da inteligência, podemos dizer, como também na área de que Deus é consciente de todas as coisas. Não há nada que ele não saiba, nada que ele não perceba, nada que ele não veja, e nada que ele não esteja sabendo muito antes de a gente fazer ou falar. Então a onisciência de Deus, ela fala desse aspecto. O próximo ponto fala da onipotência de Deus. Fala que Deus tem todo o poder. Ele é todo poderoso, detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Deus tem todo o poder.
Toda a autoridade é dele, está nas mãos dele. Não existe nada nem ninguém que tenha mais poder do que o nosso Deus. Vamos ler em Gênesis 17, 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai. El Shaddai é um título de Deus que significa Deus Todo-Poderoso. E ele disse para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Então Deus é esse ser todo-poderoso que sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares. Então, queridos, não existe como nós possamos fugir da presença de Deus. Não há como nós possamos sair das vistas de Deus. Não há como nós possamos fazer para ludibriar a Deus e fazer com que Ele não nos conheça por completo. Mesmo que nós colocássemos a nossa cama nas mais densas trevas, lá Ele estaria. E por Ele estar naquele lugar, não haveria mais trevas. Todo aquele lugar seria luz, porque onde a presença de Deus se manifesta, não há trevas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipresente fala que Ele está em todos os lugares. Onisciente, Deus conhece tudo e sabe de tudo. E onipotente fala de todo o poder. Não tem nenhum ser mais poderoso do que o nosso Senhor. Ele é o ser mais poderoso de todos. Próximo ponto aqui, ainda falando das qualidades da natureza de Deus, fala que Deus é transcendente. Transcendente significa ser superior, sublime, aquele que supera a natureza física, aquele que excede os limites. Ele é diferente, ele é independente da sua criação. O ser de Deus e a sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que nós que fomos criados por Ele. Deus, Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito diferente de nós. Muito além daquilo que Ele criou, que somos nós. Ele mesmo é incriado. Deus é incriado, Deus não foi criado. Ele é diferente, independente da sua criação. Ele não depende da sua criação para nada. Ele é muito diferente, apesar de nós termos a essência de Deus, o que nós temos de Deus hoje é muito pequeno com relação à grandeza do que Deus é. O seu ser e a sua existência são maiores e mais elevados do que nós. Nós nem chegamos próximos de ter a glória, a magnitude, a beleza, a superioridade do que Deus é. Apesar de sermos a sua imagem conforme a sua semelhança. A Bíblia fala isso. Mas mesmo assim, nós não chegamos próximos de Deus. Ele existe perfeito e puro. Deus não foi criado, ele existe independente de tudo aquilo que ele criou. Ele não depende da criação para nada. E por último aqui fala que a transcendência de Deus não significa que ele não possa estar no meio do povo. Deus é transcendente, ele é muito mais elevado, ele é bem mais límite do que o homem que ele criou, ele é infinitamente superior ao ser humano, sim, com certeza, mas nem por isso faz com que ele não possa estar no nosso meio, morando em mim, morando em você. Mesmo Deus exercendo tanta superioridade, o que nos deveria alegrar muito é Ele querer ter contato conosco, querer se relacionar comigo, querer se relacionar com você e mais ainda morar em nosso coração. Um ser tão sublime, tão superior, querer morar dentro de nós. O que justificaria Ele ter esse desejo de morar em nosso coração, né? Nós sendo da forma que nós somos, mas esse é o propósito para o qual Ele criou, para que Ele estivesse se relacionando conosco. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei mais. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel. Estarei no meio de vós.
serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Fala que Deus vai estabelecer a sua habitação no meio de nós. Aqui no caso ele estava falando do templo, o tabernáculo, onde o povo tinha a presença de Deus habitando no meio deles. Hoje nós já sabemos que o templo do Senhor somos nós, somos eu e você. Então, da mesma forma que Deus queria habitar no meio do povo, na época de Moisés, na época do Êxodo, na época que foi relatado aqui em Levítico, Ele quer morar no nosso meio, no nosso interior, no nosso coração hoje, através do Espírito Santo que Ele deixou aqui na terra. Então, mesmo Ele sendo esse ser elevado e transcendente, Ele busca esse relacionamento com você. Mais um ponto da qualidade da natureza de Deus fala que Deus é eterno. Ele é de eternidade em eternidade. Nunca houve, nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse. Eu já falei isso para vocês. E que não existirá, ou seja, Deus é e sempre será. Ele sempre existiu e sempre existirá. Como eu já falei, ele não foi criado. Ele não está limitado ao tempo. Deus também não morrerá, porque ele não está preso a limitações humanas. Ele sempre foi e sempre será. Deus diz assim que ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então, ele é eterno e sempre irá existir. Ele não está limitado ao tempo como nós. Nós temos um breve momento. A Bíblia fala assim que o tempo que nós passamos vivos aqui na terra é um sopro. É comparado a um sopro diante da eternidade. E quantas vezes nós preferimos nos satisfazer neste momento aqui tão breve, abrindo mão de toda a eternidade que nós vamos passar perto ou longe de Deus, no caso daqueles que não obedecerem a sua palavra. Nós temos aqui as referências de Salmo 90, verso 4. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como um dia. São como o dia de ontem, que já se passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia que já se passou ainda. 2 Pedro 3,8 fala mais. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, então para Deus um dia vale 1000 anos. Não é esse o raciocínio aqui, é que ele está dizendo que Deus é eterno. É isso que ele está dizendo aqui. Que Deus não tem limitação de tempo. Deus não tem a mesma limitação que nós seres humanos temos. Que viveremos aqui no máximo, falando do Brasil, 80, 90 anos, quiçá 100 anos. E com muita sorte ainda alguém chegar nessa idade com saúde. Agora Deus não é dessa forma. Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Próximo ponto da natureza de Deus é que ele é imutável. Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Fala que Deus é imutável. Na verdade, Deus ele se manifesta de várias formas. Não é que Deus ele sempre vai ter, vamos dizer, um jeitão. Deus, não, se não for daquele jeito, não é Deus. Não é isso. Mas o que ele não muda é nas suas promessas, na sua palavra, ele não volta atrás. Ele não muda nas suas perfeições, nos seus atributos. Isso não significa que Deus nunca altere os propósitos que ele tem para o ser humano, por exemplo. Há momentos da vida que ele tem um propósito para o ser humano, mas por determinados motivos ele pode mudar aquele propósito. Isso não significa que Deus mudou. Isso significa que esses propósitos eles estão todos
são menores, estão inseridos em um propósito muito maior, que esse sim é o propósito que Deus não muda. Então, propósitos temporários aqui que Deus tem para a nossa vida como seres humanos, eles podem mudar. Mas o propósito eterno de Deus, este não muda. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero das pessoas. Se um pecador chega diante de Deus e se arrepende verdadeiramente, se nós pensássemos que Deus ele não muda de ideia, por exemplo, ele não perdoaria esse pecador. Mas se nós pecamos contra Deus, nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele muda a sua decisão. A decisão que Deus tem para o pecado e para o pecador é que eles estarão longe de Deus. Mas quando essa pessoa se arrepende, Deus muda esta decisão e fica sendo essa decisão favorável para aquela pessoa. Ou seja, Ele altera a sua decisão de castigo por causa do arrependimento sincero de algum pecador. Vamos ler aqui Jonas 3,10. Fala um exemplo disso. Deus mandou Jonas até a cidade de Nínive para anunciar o juízo de Deus. Olha só, Deus iria destruir toda aquela cidade. O juízo de Deus vinha sobre aquela cidade, porque eles estavam pecando contra Deus, as obras deles estavam incomodando ao Senhor. Então Deus mandou Jonas lá para avisar para eles. Então Jonas foi, avisou para o rei de Nínive. Ele foi inteligente, sábio, e convenceu todo o povo a se arrepender. E aí no finalzinho da história fala esse versículo 10 aqui. Deus observou tudo o que fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo. Olha só, Deus voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então, queridos, Deus voltou atrás na decisão dele de destruir aquele povo. Quantas vezes também será que Deus já não voltou atrás numa decisão que ele tinha a nosso respeito? Porque em algum momento nós nos arrependemos, nós nos voltamos para Deus. Talvez quando mesmo nós tivemos um encontro com Deus, nos arrependemos de muitas coisas. Talvez um juízo já estava estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida, e Deus voltou atrás porque nós nos arrependemos. Então Deus, Ele muda de ideia, mas nem por isso Ele muda os seus princípios. Nem por isso Ele muda o seu caráter, a sua essência. Deus é livre para atender a necessidade do homem, as orações do povo. Deus é livre. Em vários casos na Bíblia fala de Deus mudando uma decisão depois que homens oraram, depois que homens intercederam. Por exemplo, no deserto, Deus queria destruir todo o povo que estava lá no deserto. Mas Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus e Deus mudou de ideia. Ou seja, que intimidade Moisés tinha com Deus, que glória que Moisés tinha. Essa intimidade, esta liberdade que ele tinha com Deus, a ponto dele argumentar com Deus e Deus mudar uma decisão que ele já tinha tomado. Isso também já nos mostra uma característica da personalidade de Deus, né? A decisão. Ele decidiu mudar de ideia, ele decidiu não mais destruir o povo. Aqui, como nós lemos em Nínive também, ele decidiu não mais destruir o povo. Então esse é o Deus que nós servimos, o Deus misericordioso, compassivo, um Deus que é tardio em irar-se. E nós temos outras referências aí que você pode anotar para você ler depois também.